Estamos iniciando hoje mais um Conversa Aberta e hoje novamente com a maravilhosa e mais querida professora Cláudia Silvestre. Eu quero lhe agradecer de novo por estar aqui no nosso podcast para tirar dúvidas, tá? E eu queria iniciar a nossa conversa, né, falando sobre o autismo. Como a gente está no mês de conscientização sobre o autismo, a ideia é o quê? Falarmos sobre os direitos da pessoa com autismo para que a gente consiga direcionar a família a entender quais os direitos dessas pessoas, né? Que hoje a gente vê que a gente fica meio perdido. E eu digo isso porque eu trabalho diretamente com isso também e eu não sei informar as pessoas. E a minha primeira pergunta, professora, é sobre legislação. Eu queria entender o que define uma pessoa com deficiência na nossa legislação. Primeiramente, eu gostaria, de agradecer mais uma vez, a oportunidade. Eu sempre digo, como professora, como advogada, que conhecimento bom é compartilhado, né? E na questão de disseminar o conhecimento, é importante que a gente venha, assim, contribuir. E sempre será uma satisfação contribuir com esse programa. Bom, com relação à legislação, né, e se tratando do transtorno, né, do espectro do autismo, nós temos várias legislações, tá? Às vezes as pessoas dizem assim, falta legislação, falta cumprimento de legislação. Na verdade, o que se falta é efetividade e conhecimento da legislação. Primeiro já vem com a Constituição Federal, que é a Constituição, né, ela define, né, a questão da igualdade, né? Eu gostei muito do início da sua fala, que eu já vou corrigir e aproveitar o programa, que muita gente usa o termo pessoa deficiente, né? Depois do advento da lei de inclusão, nós substituímos esse termo. O legislador, ele trata não pessoa deficiente, ele diz pessoa com deficiência. Esse seria. Por quê? Na verdade, essa deficiência é uma condição, né? E essa condição, ela, no caso do espectro do autismo, ela é de caráter temporário, ela não é transitória, tá? Então, o que é preciso entender? Que uma vez que uma pessoa, ou uma criança, ou um adolescente, tem um laudo, um diagnóstico fechado do autismo, é lógico que vão se considerar os graus, né? A questão aí de quanto essa pessoa tem de impedimento, porque é preciso também dizer que a lei trata a deficiência, e eu estou falando da lei de inclusão de pessoa com deficiência, ela diz que é impedimento, essa pessoa ela não está limitada para viver uma vida dentro da normalidade que as pessoas tratam, mas também ela não está impedida de conviver com a sociedade, participar e ter um desenvolvimento do ponto de vista social, do ponto de vista educacional e também na questão da saúde. Entendi. Fora isso, a gente tem a própria lei, né, que é a lei que trata do transtorno do espectro autista, né, que ela vem aí regulamentando e trazendo várias questões que eu recomendo, inclusive, que os pais, os genitores, tenham conhecimento da legislação, porque até mesmo como forma de prevenir e evitar, né, transtornos em razão da ausência do conhecimento da legislação, né? E dentro da lei do espectro do autismo, traz aí um rol de direitos que essa pessoa tem, né? E muitas vezes não se tem conhecimento disso, o que leva, né, muitas vezes essas pessoas ficarem desassistidas ou até mesmo sofrerem, né, discriminação, preconceito em razão da ausência do conhecimento. Então, o autismo ele é legalmente reconhecido como uma deficiência. Sim, ele é tratado como uma deficiência. Se eu entendi certo, então a deficiência é tudo aquilo que não é transitório. Não, na verdade nós temos tipos de deficiência. No caso do autismo, ela é permanente. Sim. Mas nós temos deficiência, e eu volto para a lei da inclusão da pessoa com deficiência. Eu tenho a deficiência física, eu tenho a deficiência mental, eu tenho a deficiência sensorial, eu tenho a deficiência intelectual, tá? Então, é preciso um laudo para estabelecer. Mas no caso do autismo,
né? Ele é tratado sim como deficiência de caráter permanente. E quais os efeitos desse reconhecimento como o autismo sendo uma deficiência? O reconhecimento é que, primeiro, a pessoa munida desse laudo, ela não vai ser tratada diferente. Pelo contrário, a lei da inclusão busca, né, trazer essa pessoa com esse diagnóstico, como eu já falei, para ela ser incluída dentro da sociedade, ser tratada do ponto de vista de que ela tenha, e eu volto a dizer, a lei chama de impedimento, mas também ela não está, né, excluída para viver à margem da sociedade. Entendi. E aí, então, assim, ela tem, mas tem as pessoas que são totalmente incapacitadas, né? Sim, nós temos dentro da TEA, que é justamente do transtorno, aí o médico vai aferir, né, o grau de impedimento. Tem uns com quadros mais severos, tem outros com menos severidade, mas quem vai atestar é isso. Agora, com o diagnóstico e o laudo, é que aí sim você vai se enquadrar dentro do que a legislação estabelece como direitos a partir dos seus impedimentos. E quando a gente fala sobre eu tenho uma criança ou um adulto, alguma pessoa que foi laudada com o TEA, né, o transtorno do espectro autista. E aí eu falo sobre o direito dela na questão da educação. A gente pergunta assim, a escola, ela pode se recusar a matricular uma pessoa com transtorno do espectro autista? Não, a escola ela não pode se recusar. E, inclusive, ela não pode cobrar nem adicionais a mais. E nem alegar que terá que ter um profissional a mais para dar, né, suporte dentro da sala de aula, tá? E a escola, eu vou logo adiantando, que se recusar a fazer isso, ela pode vir a responder por crime. E o crime é de detenção de 1 a 3 anos, combinado com multa, tá? E aí eu oriento os pais ouvintes que estão chegando essa informação até eles, que se munem, né, o ideal é que você procure seus direitos, ou seja, denuncie, tá? Formalize denúncia no Ministério Público, ou até mesmo perante a justiça, por intermédio de um processo, né, denunciando essa escola em razão de que não existe isso, tá? A criança ela tem direito, volto a dizer, pela questão da inclusão, a criança tem direito a ter todo o suporte na escola, tanto pública quanto privada. Então aí quando a gente fala sobre esse suporte, a escola ela também tem o especialista, né, para entrar, para cuidar, porque eu lembro que na legislação ela fala sobre o direito a um cuidador, um professor cuidador, que ele aprende de uma forma diferente, né? Esse direito ele pode ser cobrado? Como que acontece nessa parte da legislação? Isso no particular e no privado, né? Isso, na verdade, tem que justamente verificar a necessidade da criança, tá? É como você falou. A partir do laudo é que vai se verificar. Não é todo TEA que tem direito a um cuidador, a um profissional à parte. Vai depender do grau ou da severidade que ele tenha quanto aos impedimentos. Qual é a função desse cuidador ou desse profissional que vai atuar dando suporte? Garantir a integridade da criança e até mesmo que ele interage e se desenvolva dentro da questão do aprendizado. Tá? Isso é importante, então, professor, porque assim, na verdade, a ilusão que nós temos, eu digo que eu sou uma das pessoas que tem essa ilusão, é de que saiu o laudo, tá definido, não, ele tem TEA, ele tem que ter o cuidador. E aí começa isso até um conflito que existe, que os pais buscam o conselho também para requerer esse direito do conselheiro, do cuidador. Não, meu filho tem TEA, ele tem que ter um cuidador, porque ele tá sozinho em sala de aula e ele não consegue. Mesmo não. Então, no caso, ele tem que ter uma indicação do médico? Não é indicação. Na verdade, vai haver, como volto a dizer, a questão dos impedimentos. Você sabe que hoje, na atualidade, nós estamos aí adultos fechando diagnóstico hoje. E eles tiveram uma vida e se desenvolveram, né? Não era tratado dessa questão desse transtorno, né? Na questão de tempos passados, e
tiveram sim suas dificuldades, mas conseguiram aí ter uma vida, né? Até mesmo têm profissões, trabalham. Então a grande questão é que realmente se a escola tem cuidador e pode colocar essa criança, agora ela não depende diretamente dos cuidados, aí sim, mas que é um direito, sim, é um direito que alcança, tá? Todo portador de TEA. Agora é verificada a questão das limitações, ou seja, dos impedimentos que ele tem. Se o seu filho, geralmente, quando vai para uma escola que não tem, eu sempre recomendo o pai solicitar via administrativamente diante da direção da escola ou por intermédio das ouvidorias da Secretaria de Educação ou até mesmo, como eu falei, né? Via Ministério Público, até mesmo judicializando para garantir. Mas o que é observado é que nem todo TEA precisa de um suporte direto. É isso que eu estou falando. Ah, entendi. Então, não é aquele suporte, porque assim, tem uns que realmente tem um grau bastante É elevado e precisam de um isso, cuidado maior, né? direto, de um cuidado maior, justamente para garantir a integridade dele e que ele se sinta confortável ali, tendo aquele suporte, até mesmo para garantir que ele se desenvolva e dentro da questão do aprendizado, né? Uma outra dúvida que eu tenho acabou de surgir, assim, não está no nosso, na nossa conversa, mais uma dúvida, professora, que eu vi um amplo debate sobre uma situação. Uma criança na escola, ele tem o olfato, tem transtorno do espectro autista e ele tem o paladar seletivo, ele não come qualquer coisa. Certo. Então, assim, eu sei que na escola, no município aqui, a gente tinha, não sei se ainda tem, a questão de uma alimentação separada para aquela criança. Isso é possível requerer com o laudo? Olha, requerer, você pode requerer. O laudo também pode vir trazendo isso. Só que na questão da inclusão, ou na lei da inclusão, ou na lei do próprio TEA, não se fala nisso, tá? Agora, se a mãe verifique se o médico tem uma indicação e a escola não quer atender, aí, via de regra, só judicialmente para garantir esse direito. É porque eu sei que as escolas nem todas aceitam alimentação externa. Que a pra lei evitar. fala da questão de incluir, garantir o suporte, né, garantir que a criança se sinta protegida. Justamente o suporte também, uma das funções é garantir que ela se sinta protegida, né, dentro da sala de aula. Agora, quanto à seletividade, aí é algo que tem que ser visto com cuidado. Né, É uma porque particularidade. é uma particularidade, porque se a gente for ver isso, nós temos crianças que não têm TEA e também tem questão de seletividade. Aí, né, aí vamos ter que entrar numa esfera de, não de um, mas de um coletivo todo. Entendi. E aí, quando a gente fala de educação, mas também temos que olhar para a parte da saúde, né? Então, quais os tratamentos e as terapias que o SUS ele é obrigado a oferecer para a pessoa com transtorno do espectro autista? Na verdade, as terapias, né, são as que são disponibilizadas, ou seja, que estão dentro do rol, né, de serviços prestados pelo SUS. Agora, quando se trata de TEA, aí nós temos, né, a questão de psicólogo, de fono, também existe as psicoterapias, tá? E aí devem ser garantidas não só a quem tem TEA, tá? Mas toda pessoa com deficiência. E no caso do SUS, não prestar esse serviço, aí a recomendação é justamente promover denúncia nas ouvidorias do SUS, né, Ministério Público, e em outro caso, ou em último caso, judicializar para garantir esse serviço também. E aí, esse é o serviço público. E quando a gente fala sobre os planos de saúde, eles podem limitar a questão de sessões de psicoterapia e as idas para o tratamento? Não. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que os planos de saúde, né, assim como a Agência Nacional que regula a questão dos planos de saúde, em observância ao entendimento dessa corte, né, que é o Superior Tribunal, na verdade é o Superior Tribunal de Justiça, entende que eles não podem limitar, tá? E se eles o fizerem, eles têm penalidades e vão responder sim, porque eles devem disponibilizar quantas forem
né, as sessões, ou então as terapias, ou psicoterapias, ou serviços que aquele portador na verdade, aquele portador com deficiência e até mesmo TEA precisem, eles têm que atender. Não, então eles não podem Não limitar. podem limitar, tá? E o que a gente pode fazer quando há uma demora ou recusa no atendimento público? E aí na recusa você vai justamente como eu falei. Há uma recusa, você formaliza, o ideal é sempre formalizar, né, por intermédio de via administrativa, não havendo retorno, ouvidoria do SUS, depois o Ministério Público, e aí seguir, né, Defensoria Pública ou um advogado particular constituído para garantir o direito, tá? Entendi. E aí, é aquilo que a gente tinha falado mais cedo. Sobre o BPC. BPC e a aposentadoria dessas pessoas com transtorno do espectro autista. É possível? Quais são os requisitos para que uma pessoa com transtorno ela tenha direito ao BPC? Na verdade, a pessoa portadora de TEA, ela tem tanto direito ao BPC, desde que ela se enquadre nos requisitos da lei, como uma aposentadoria especial, que muita gente não fala, que é a questão das pessoas adultas que agora, né, já com o diagnóstico fechado, teriam direito, que aí a lei fala de tempo de contribuição reduzido ou tempo de idade reduzido, vai depender do laudo que ele tiver, ou seja, dos impedimentos que ele apresentar em razão do diagnóstico da TEA, né? Agora, com relação ao BPC, é preciso observar com cuidado, porque não é eu ter um laudo, né? O BPC não é aposentadoria, o BPC é um benefício assistencial garantido pela Previdência para aquelas famílias que tenham renda per capita, e olha só o que eu vou dizer, que cada morador dessa casa não pode ter renda superior a 1/4 de um salário mínimo. É aí que está o problema, tá? Ou seja, a gente tem que observar que, e a jurisprudência entende que hoje o salário mínimo está o quê? 1.500. 1.520, se eu não me engano. 1/4 de um salário mínimo aí vai chegar em quanto, mais ou menos? Uns 200 e pouco, 300 e pouco. Ponto, por familiar. Tá? Mas então, porque assim, eu de novo, lembra das Uhum, informações erradas que a gente isso. estava comentando Uhum. mais cedo? Eu vi uma informação divulgada assim, que o BPC de uma pessoa com transtorno do espectro autista, e vamos supondo que naquela família exista outra aposentadoria ou outra pessoa necessitando de outro BPC, por exemplo, eu tenho 2 filhos, os 2 têm transtorno, eu posso ter um BPC para cada um? Sim, pode, mas vai observar a renda per capita da família. A renda per capita da família significa que o pai é servidor público federal. Entendi. Isso não garante, porque ele tem renda. E a renda dele é superior a 1/4 do que eu estou explicando. Entendi. Tá? Mas pode sim, agora vai depender do quê? Não é todo mundo que se enquadra na questão. Eu volto a dizer, não é um diagnóstico de TEA que vai me garantir o BPC. Tá? Que vai me garantir o BPC, a renda per capita e a necessidade, ou seja, a hipossuficiência daquela pessoa que precisa daquele benefício. Lembrando que BPC, ele é de caráter transitório. Ele não é aposentadoria, não é permanente. Então, provavelmente a Previdência vai pedir o quê? Renovação de laudo, vai pedir, vai fazer acompanhamento, tá? E também não dá direito a 13º, tá? Também é preciso esclarecer isso. E é verdade que essa pessoa não pode receber Bolsa Família? Pode. Né? Não cumula? Não, na verdade, antigamente se tinha esse entendimento que não podia, tá? Mas como foi justamente por esse entendimento de que ela não é aposentada, ela está recebendo um BPC e o BPC se justifica pela necessidade, ou seja, pela vulnerabilidade da renda familiar, é que se entendeu que sim, a Bolsa Família pode acumular com o BPC. Agora sim, dentro do que aquela pessoa, aquela família se enquadre nos requisitos para receber, tanto o BPC como a Bolsa Família. E qual a diferença, né? Como é que funciona a aposentadoria? Que a senhora disse para mim que é diferente a aposentadoria. A aposentadoria tem 13º. Qual é a diferença da aposentadoria para o BPC? O BPC é um benefício assistencialista, né? E a aposentadoria não. O critério dela é de quê? De que você contribuiu,
Ou seja, você, ao longo da vida, trabalha, você paga a previdência. Então, se você pagou previdência e se você atingiu o tempo e a idade, você tem direito a uma aposentadoria. Aí sim, o caráter é permanente e você tem direito a 13º. Mas uma criança com autismo, em algum momento, ela pode ser aposentada? Olha, ela pode até vir a ser aposentada, mas tudo começa do BPC, né? E aí a Previdência vai deferindo o BPC, vai chegar o momento que verificado que realmente o impedimento é severo e que realmente aquela criança ou aquela família e se enquadra justamente no que eu falei, dentro dos critérios da renda per capita, né, que a lei já entende, pode sim ser deferido uma aposentadoria, mas isso não de imediato. Vai haver, né, um acompanhamento. A aposentadoria ela não tem um caráter de passageiro, vamos dizer assim. Na verdade, não é mais temporário, assim como o BPC, seria permanente essa aposentadoria. Então ele não precisaria voltar lá com laudo. Aí, na verdade, seria uma aposentadoria por incapacidade, tá? É diferente, É né? diferente do PPC, que é um auxílio doença, é um auxílio para atender uma necessidade, né? Em razão da condição que ele se encontra. Entendi. Pergunto isso porque, assim, o que eu vejo muito hoje existe um conflito familiar muito recorrente na questão da briga, quando há separação do casal, para quem fica com a criança para ficar com direito ao BPC. Isso. Né? Eu mesmo acho que atendi 3 famílias que falam a mesma situação. Não, ele quer ficar comigo, ele nem cuida, ele só quer por causa do benefício. Né? Mas então o benefício ele é temporário e precisa ficar fazendo aquela comprovação, fazer laudo, fazer tratamento. Na verdade, a legislação não exige uma renovação de um laudo, que um laudo já seria um diagnóstico fechado e que você necessariamente não precisaria renovar. Mas como a Previdência trabalha com sistema burocrático e é de praxe a Previdência no BPC, ela renovar e pedir a renovação, e é uma característica do BPC solicitar a renovação do laudo, a Previdência exige sim. Então, é preciso a família entender que, de repente, naquela época foi deferido o PPC, mas daí a renda per capita da família mudou. Ou então, não é o que o diagnóstico vai mudar, entenda isso. O diagnóstico já está ali e não vai mudar. Agora, o que pode mudar é a condição financeira da família. Ou seja, se algum dos pais conseguir um emprego melhor ou alguma coisa, aquele BPC pode ser retirado. Pode ser revogado, pode ser retirado. Porque muita gente se prende nisso, né? Para não trabalhar, não conseguir, ou viver na informalidade para viver do BPC. Do PPC, porque agora também pode acumular com a Bolsa Família. É complicado. É complicado. E aí a gente entra numa parte sobre discriminação. Como é que uma pessoa, né? Quais as atitudes são consideradas como discriminação? A discriminação é justamente a escola não querer aceitar, ou seja, se negar, né? Sem justificativa, porque precisa ter uma justificativa para não aceitar, né? Uma pessoa com transtorno de espectro autista, né? Então é preciso ter uma justificativa, não só na escola, mas na creche, até mesmo numa clínica. Você pode estar sujeito à questão da discriminação e do preconceito, é presente em todos os lugares, né? A proteção é sempre a denúncia, a voz, né? É você denunciar, ninguém pode se calar diante de uma... E foi bom você falar isso, porque também tem uma polêmica com relação ao cordão de identificação, né? Que tanto pode ser o girassol quanto o quebra-cabeça, né? E muita gente pensa que aquele cordão é uma identificação válida. Eu preciso esclarecer que é uma identificação social, tá? O que valida para a legislação um TEA é justamente a carteira de identificação, né? E chamada de CIPTEA, tá? Que aí você pode retirar pelo próprio Gov, site do Gov, né? E também o laudo, tá? Agora, por que o cordão? Porque o cordão sinaliza para a sociedade que aquela pessoa, tá? Ela tem uma condição,
tá? Ou uma deficiência invisível, tá? Uhum. E aí a gente precisa lembrar que o TEA, assim como a pessoa com deficiência, ele tem direito a prioridades. E as prioridades, né, não só na questão de fila, tá, gente? Prioridade em atendimento, tá? Porque muitas vezes essas crianças, elas são suscetíveis ou sensíveis, como você falou, a cheiros fortes, a lugares com aglomeração, a barulhos intensos. Então, a lei quis garantir. E aí você chega com aquele cordão, como eu já ouvi equivocadamente as pessoas dizerem, já chega intimidando a gente com esse cordão. Não é questão de intimidar, é questão de dizer, tá? De modo informal, que você está ali, que você precisa de respeito pela condição ou pelo impedimento que você tem ou seu filho ou sua filha tem. Entendi. Eu passei por uma situação dessa, eu tenho vários casos. Eu passei por uma situação dessa sobre um pai no hospital. Ele levou o filho, ele apresentou a carteirinha, só que não houve a questão do atendimento prioritário. Porque ele disse que o grau dele não era o grau da deficiência, mas é tipo, é porque quando você entra no hospital, você recebe aquelas pulseirinhas, né? Sim, isso. E aí ele foi, porque ele estava com uma infecção intestinal. E aí o que acontece? Disseram que não era tão grave de imediato, não precisava de um atendimento. Porque a situação dele não era tão grave quanto a dos outros, mesmo ele tendo a deficiência. Isso, como é que entra nesse quesito? Na verdade, a gente vai explicar que dentro das prioridades legais existe a prioridade da prioridade, que a gente chama de super prioridades. Entendi. A gente tem que entender que os hospitais públicos, não sei se foi o caso, me corrija, nós temos o quê? Inúmeras prioridades. Sim. Não estou justificando, eu estou explicando a partir do que a lei, do que a gente, como advogado, né, observa no comportamento. É que dentro das prioridades lá, me parece que os hospitais eles trabalham com código de identificação. Urgência é uma cor, emergência outra cor, e talvez na hora, né, teria uma super prioridade que sobrepõe a prioridade do TEA. Né? É aquilo que às vezes eu explico em sala de aula. Professor, é justo chegar no INSS e todo mundo tem prioridade. E aí a gente não sabe como classificar. Eu digo, olha, eu vou dar um exemplo clássico. Todo mundo lá, na grande maioria, ou é idoso ou é doente. Não é? E aí chega você, idoso e doente, mas chega um idoso e doente acamado. Pode acontecer. Quem é que terá prioridade? O acamado. É o pior, né? Então, ou seja, a TEA tem prioridade, mas ele vai para a fila das prioridades. E dentro das prioridades tem outra prioridade, que aí eu não sei dizer se foi o seu caso. Mas se não foi, ele tem direito de levar a ouvidoria do hospital, tá? Ou da secretaria, ou estadual, ou municipal, e promover a denúncia, tá? Porque eles têm direito a atendimento prioritário. Por isso a minha pergunta, porque o que aconteceu? Dentro desse fato, ele ficou ainda no hospital durante um tempo esperando sair um exame de sangue, só que demorou muito, mais ou menos umas 3 horas. E a criança, ela não estava conseguindo permanecer naquele lugar por conta da série de pessoas, porque ele já tinha sido furado, então ele estava muito estressado. E aí ele começou a ter um surto. E aí o pai não quis permanecer no hospital, e a médica disse que ele tinha que ficar. E ele pegou o filho e foi para casa. E aí houve uma representação com a gente contra o pai, porque ele tinha levado o filho do hospital. E aí eu fiquei perdida na situação. Porque eu não sei se a gente atua em desfavor do pai, né? Porque levou a criança e não ficou esperando o exame, que a médica não liberou, ou se a gente busca conversar com o hospital a respeito desse atendimento, porque aí houve esse problema. O pai pegou o filho, levou e foi embora, sem remédio, sem nada. Ele só foi, porque ele disse que ele não estava mais suportando e o filho dele estava em crise lá dentro. Na verdade, na situação que você apresenta, existe uma série de fatores que devem ser observados. Eu percebo que nessa situação deveria na hora ter sido comunicado o serviço social. E também o corpo clínico deveria ter observado a condição da criança.
Porque eu volto a dizer, esse pai facilmente, poderia também ter promovido uma denúncia e em sede de defesa ele alegar isso. A criança, com o impedimento que ele tem, razão da terra, e entrou em surto, e aí realmente o pai tem uma defesa, tem uma justificativa, não é? Agora, se ele não voltou e deixou a criança desassistida, não pegou o resultado do exame, poderia ter levado a criança para casa e ter retornado, explicado ao médico. Então, quer dizer, ambos os lados tem que, eu não diria errado, tem que começar a se informar mais, tem que começar a entender mais, porque na verdade, o transtorno do espectro autista é uma condição que eu volto a dizer que é muito nova, por mais que muita gente esteja falando nas redes sociais, mas ainda falta muita informação. Entendi. E aí isso dificulta, né? A questão da gente identificar. Muitas vezes as pessoas, eu já vi várias pessoas dizer que é até besteira, que isso aí resolve uma surra. E é frescura, que no tempo da gente não tinha. Então é muita questão de ignorância, né? E aí eu volto a dizer, ignorância de conhecimento e de informação correta. Então, só para eu situar e deixar claro para todo mundo, para eu poder denunciar qualquer situação dessa, eu procuro primeiro o administrativo do local que eu sofri a violência. Se for na escola, você promove a denúncia diante da direção, não resolvendo, nós temos as ouvidorias, não resolvendo, nós temos as promotorias dentro do Ministério Público, por fim, Defensoria Pública ou um advogado que você constitua para judicializar a situação. Não precisa passar, fazer boletim de ocorrência. Tem pessoas que fazem, a depender do caso eu oriento. Por exemplo, um caso de discriminação e preconceito. Aí é caso de você registrar um boletim de ocorrência. Cabe, né? Cabe sim, com certeza. E sobre os documentos? Que tipo de documento é importante manter organizado para garantir os direitos da pessoa com transtorno? Na verdade, eu já expliquei que não há mais a necessidade de atualizar o laudo, né? Antigamente havia essa necessidade. Hoje o INSS ele pede em razão do BPC, tá? Mas é sempre importante a carteirinha de identificação. Isso é importante, emitida por órgão oficial. Eu acabei de dizer, você vai acessar o site do Gov e lá você retira, porque existe esse cartãozinho, esse crachá com cordão, mas ele é uma identificação social. E já na questão da carteirinha, você tem que preencher vários requisitos, inclusive informar o laudo, e isso sim, vai ter, inclusive, para efeitos legais, essa carteira de identificação emitida por órgão oficial, na questão do TEA, ela tem validade equivalente a um documento oficial, tá? De identificação, tá? E fora isso, né, os exames, a questão hoje do CPF, né, que a criança tem que ter, e comprovante de residência. Mas eu gostaria de voltar num ponto lá atrás, se você me permite, com a questão do conflito, né, na questão da separação ou do divórcio. E aí você diz, professora, eles querem ficar com a criança em razão do benefício. Isso é muito comum, não é? Infelizmente, as pessoas têm tratado o benefício que é deferido em favor da criança, né? Mas tem transformado isso numa renda familiar. Ou seja, agregando, né, a renda da família. Professora, mas a senhora está dizendo que então que a família não pode utilizar. Não, em tese, o dinheiro vem para custear as despesas e ajudar nas despesas daquela criança que tem, né, a deficiência, tá? E aí esse pai que ficar com a criança, ou seja, ele pretende ficar com a custódia da criança, com a guarda da criança, ou do adolescente, ou do incapaz, né? Pode até ser mesmo por intermédio do Instituto da Curatela, visando, né, só se valer da questão do benefício, também pode ser denunciado, tá? Porque fica evidenciado
né, que a finalidade do dinheiro, então a questão do benefício está sendo desvirtuado, tá? E não está sendo, principalmente se ficar comprovado que a criança está sofrendo maus tratos, que a criança está em abandono material, que a criança está passando por situação de vulnerabilidade. O que é um abandono O material? abandono material é justamente a questão da criança passar necessidade. Né? A criança que ela não tem uma alimentação adequada, ela não. Você deve verificar isso com, na verdade, deve ser corriqueiro, né? Nas denúncias. Né? A criança, a mãe recebe um benefício, ou então recebe uma pensão alimentícia, e você vê a criança, fica clara a criança em estado de desnutrição avançado, criança mal cuidada, né? Criança não tem vestimentas adequadas, ou então a criança está toda suja. Ou seja, é o abandono material mesmo, tá? E é preciso dizer que isso tem que ser denunciado, até mesmo para o juiz ficar sabendo, e se aquela guarda foi deferida unilateralmente, ela pode ser modificada para compartilhada ou até mesmo, né? Essa criança pode ficar sob custódia de outro parente, no caso, a avó materna ou paterna, até que se resolva o conflito e esses genitores venham ser responsabilizados. E lembrando que o abandono material é crime tipificado no Código Penal. Qualquer pessoa interessada, tá? Por quê? Porque quando nós vimos, e aí a gente volta para a Constituição Federal, né? É dever da família, ou seja, em primeiro plano é a família que tem que zelar, mas também é dever da sociedade, do Estado proteger as crianças, os adolescentes e aquelas pessoas que estão em situação de risco e vulnerabilidade. E quando a gente fala sobre o Instituto da Curatela, a senhora pode explicar para quem está assistindo a gente o que é esse Instituto da Curatela e quando é que ele ocorre? Não, a curatela ela é muito aplicada na questão da incapacidade ou relativa absoluta. Né? Nós temos uma pessoa que, por exemplo, o TEA, quando se torna maior de idade, né? Provavelmente a pessoa, o genitor ou responsável legal vai buscar, né, a interdição e por intermédio desse instituto ele tem a curatela, ele passa a representar, tá? Essa pessoa de fato e de direito, responder, em outras palavras, pelos atos da vida civil daquela pessoa. Já a tutela ela é deferida em favor do quê? Dos menores, tá? Então, são dois institutos diferentes. Pronto. E quais os erros mais comuns as famílias elas cometem ao tentar acessar esses direitos? A falta do conhecimento, né? Eu digo que sempre o conhecimento é a porta de entrada para que a gente erre menos, tá? E aí eu oriento, né? Essa questão da gente se limitar só a perguntas básicas, dá um Google e aí vem qualquer resposta e você tomar como verdade absoluta. Sempre é bom a gente buscar orientação por intermédio de um advogado especialista, tá? A questão desse próprio programa, tá? Que a gente vem, né, aqui prestar maiores esclarecimentos, a questão das defensorias públicas, o próprio Ministério Público, o Conselho Tutelar. E eu sempre digo, a gente tem que buscar uma fonte de informação fidedigna para que a gente erre menos. Quando a gente tem noção e sabe dos nossos direitos, a gente se sente até mais seguro e protegido, e sofre menos com relação à questão de proteger melhor os nossos direitos. Dá até para engrossar mais o pescoço, né? Na verdade a gente olha assim mais para o outro com uma questão já de mais de empoderamento, ou seja, nós olhamos para o outro dizendo, opa, calma, não é assim, eu entendo disso, ou mais ou menos disso. E aí eu queria que a senhora, né, desse um conselho para os pais e responsáveis que estão enfrentando essa burocracia toda. Na verdade, o meu conselho maior é protejam os filhos de vocês. Eu sempre digo, uma criança que, mesmo colocando na escola, sobre o olhar do Estado ou sobre o crivo dos órgãos de fiscalização, sempre é bom você ir na direção, na coordenação, chegar em casa, conversar com o filho, não é? Buscar acompanhar
e verificar realmente se o seu filho está sendo bem tratado, se o seu filho está bem assistido. Eu sempre digo, gente, o diálogo sempre é o melhor caminho. Se o seu filho não for cuidado por você, fica muito difícil você atribuir. Eu sempre uso essa fala. A família educa socialmente, a escola educa metodologicamente. Ou seja, é dever do pai, e da mãe e da família zelar, proteger os filhos. Então, o pai, ainda mais com um filho que tenha uma condição de TEA, tem que acompanhar de perto, sim, tá? E no caso de discriminação, preconceito ou qualquer outro direito violado, a denúncia é sempre o melhor caminho. Eu queria fazer uma última pergunta, professora, porque eu já passei por uma situação dessa e eu fiquei meio perdida. Se eu tenho uma criança que é constatado que ela tem TEA ou qualquer outra deficiência, nem o pai nem a mãe quer cuidar. Ninguém quer aquela criança. O que eu posso fazer? Assim, a gente pode tomar alguma medida para que aqueles pais se responsabilizem pelo filho deles? Na verdade, não existe o pai não querer cuidar, tá? É um dever legal, acabei de dizer. Você tanto responde por abandono material como um abandono intelectual, tá? Uhum. O pai e a mãe têm o dever de zelar por aquela criança. Agora, verificada a situação que realmente eles não podem, o juiz vai buscar o quê? Eles vão responder do ponto de vista da responsabilidade que eles têm e não estão fazendo, tá? E o juiz vai buscar subsidiariamente outro familiar mais próximo, tá? Uma avó, um tio, né? Que possa cuidar dessa criança. Não tendo, essa criança vai ser colocada em um abrigo e vai ficar sob a tutela do Estado. Ela nunca vai poder ser entregue, tipo, por um vizinho, uma madrinha, um amigo? Não, na verdade, o juiz faz uma investigação social também. Não é qualquer pessoa, só porque tem um vínculo de parentesco. Tem que se verificar se aquela pessoa também tem condição e predisposição para cuidar de uma criança. Eu digo, gente, criança não é objeto. Criança é uma pessoa, é um ser humano. Então, o juiz, você sabe que a questão da vara da família trabalha e da infância e da juventude com equipe multidisciplinar. Nós temos psicólogo, nós temos assistentes sociais, justamente para garantir, tá, que essa criança também não vá sofrer, tá, em outro lar, haja vista que ela já está saindo de um lar desestruturado. E aí vai para outro lar sofrer. Então, os juízes têm agido com bastante cautela, tá? Mas é um dever do pai. Eu volto a dizer, a família é a base da sociedade. E o pai e a mãe que não cumpre o seu dever legal de exercer o seu poder de família, o poder familiar que eles têm, eles podem sim responder judicialmente, até por crime. Porque nesse caso que eu tô lhe falando, o pai disse que não queria ficar mais com o menino e a mãe dele não queria. Ele dizia, eu não quero esse menino na minha casa, eu quero entregar ele pro conselho doar. Não, mas não é entregar para o conselho. Eu expliquei isso pra ele. Infelizmente, existe o dispositivo de você entregar uma criança voluntariamente à adoção, mas o juiz vai verificar se existe o quê? Necessidade disso. Se ficar configurado, que me parece pela sua fala, que só é porque não quer, ou seja, não quer. Imagine se o Estado for abarcar todas as crianças que os pais não querem, né? Filho é responsabilidade, é compromisso, é zelo, é cuidado. Então, antes de eu ter um filho, eu tenho que analisar se realmente eu estou preparado para ter esse filho, porque eu volto a dizer, filho não é objeto, filho é pessoa. E como pessoa ele tem dignidade, ele tem sentimento e ele tem proteção do Estado. Olha aí, viu? Conhecer é poder, viu? Eu quero lhe agradecer, né, por a senhora vir aqui e quero deixar aqui já registrado que nós iremos iniciar um programa especificamente para esclarecer dúvidas. Então você que está assistindo a gente já pode mandar a sua dúvida sobre o direito que a professora Cláudia Silvestre vai estar aqui, nossa advogada familiarista, para falar para vocês da melhor forma possível e tirar todas as dúvidas, né, professora? Aceitou o nosso desafio. Eu sempre digo, né, que conhecimento bom é compartilhado. Além de ser professora e advogada, eu sempre digo para os meus alunos que eu não entrego só profissionais, eu quero entregar pessoas,
né? Pessoas que olhem o outro e sabendo que a gente está vivendo num mundo de diferenças, né? E aquela pessoa que não estiver preparada para entender essas diferenças, a gente vai continuar batendo na mesma tecla, ou seja, a gente tem que entender que a gente não vive sozinho, né? O homem é um ser gregário e como ser gregário, ele precisa viver em sociedade. Viver em sociedade é entender que existem diferenças. E como eu vou lidar com essas diferenças? Eu vou lidar com essas diferenças sabendo que eu também tenho minhas diferenças, né? Muito tem se falado em empatia, que é se colocar no lugar do outro. Mas pouco tem se falado em alteridade. E alteridade significa saber viver em sociedade com diferenças. E é o que mais a gente tem hoje, né? Não quer dizer que eu seja melhor ou que você seja pior. Quer dizer que eu tenho que ter respeito para com o outro. Porque quando eu quero respeito, eu também tenho que entender que eu tenho que respeitar a opinião diferente da do outro. Eu não preciso concordar, mas eu preciso respeitar. E essa foi a nossa professora Cláudia Silvestre, mais um Conversa Aberta. E fiquem ligados porque vem muito mais novidade por aí.